Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos iniciando mais uma mesa do Congresso da Universidade Federal da Bahia, que está completando 75 anos. Eu sou Denise Carneiro, sou graduada em Contábeis e História e pós-graduanda em História Pública da Bahia pela Católica, Universidade Católica do Salvador. Sou trabalhadora da Justiça Federal, fui dirigente da Serjuf, do Sindjuf, atualmente atuo na Executiva Estadual da CSP com Lutas e também do coletivo Resistência e Luta, e está ainda no Fórum Baiano. A mesa de hoje é Crise e Alternativas para o Brasil. Estamos em um momento dificílimo para a nossa classe, né? Óbvio, apenas para a nossa classe, a classe que vive do trabalho, um momento em que nosso país atravessa uma terrível crise econômica, política e sanitária. E tudo isso acontece em grande parte do povo passa fome ou morre de Covid, ou de tiro. E, enquanto isso, existe uma pequena parte que está lucrando muito com tudo isso. Para debater esse tema e expor alternativas para a nossa classe, trazemos à mesa a professora Priscila Martins, que é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Ela é também mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia e integrante da Rede Internacional de Instituições e Personalidades sobre Estudos da Dívida Pública e também do Comitê Internacional pela Anulação das Dívidas Ilegítimas. Ela atua ainda no Núcleo Baiano da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. É militante na PS-PSOL. Priscila. Bem-vinda. Boa noite. E obrigada. Temos também... Consegue me escutar? Sim, conseguimos escutar você, Priscila. Temos também o professor Elisiário Andrade. Boa noite. Ele que é professor aposentado da UNEB, doutor em História Econômica, autor dos livros A Nova Ofensiva do Capital contra o Trabalho, Marxismo, Modernidade e Revolução, Transformismo da Esquerda. Ele é doutor pela Universidade de Oviedo, na Espanha. Bem-vindo, professor. Boa noite a todos, a você e a todos os meus colegas na sala, John, Priscila. Prazer e temos John, como o Elisário falou, o John Neto Monteiro, que é professor do Centro Territorial de Educação Profissional do Portal do Sertão, licenciado e mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo e vereador do município de Feira de Santana pelo PSOL. Vereador, diga-se de passagem, mais votado da cidade. Bem-vindo, professor. Olá, Denise, Elisiário, Priscila. Satisfação dividir um espaço de reflexão, ainda mais em relação a um tema tão pertinente como esse, também na ocasião dos 75 anos da UFBA. Então, um abraço já de antemão para todo mundo que acompanha. Pois é, professores, estamos aqui e a gente já agradece a disponibilidade de vocês e já passa para vocês para a saudação. Vamos fazer uma saudação inicial, porque eu gostaria de saber de vocês, em poucos minutos aqui, a motivação de vocês para seguirem atuando nessa conjuntura tão adversa. O que é que vocês nos dizem de ânimo a partir da experiência de vocês? Em um minuto só de saudação para a gente, para começar com chave de ouro, essa nossa mesa tão importante começar de agora. Elisiário. Inicialmente, eu quero saudar todos os membros da mesa, a você, Denise, aos colegas, amigos da UFBA. Há pouco o João esteve aqui em off, um grande amigo do passado, vejo como ainda um militante ativo, preocupado com a sociedade, agora como reitor da universidade. E a realização desse evento, sem dúvida nenhuma, é extremamente positivo, abre um espaço enorme para análise, reflexões, não só dos quadros políticos da universidade, mas também de outros intelectuais, ativistas fora da universidade. E creio que aqui podemos desenvolver algumas abordagens entre os companheiros e todos os espectadores que hoje estão assistindo ao nosso trabalho. Professora Priscila. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas, né, que nos acompanham.
Quero cumprimentar aqui o professor Elisiário, o professor e vereador Jonatas também, inteiro, a você, professora e companheira também, Denise Juro, também aí quem nos dá um apoio nesse momento técnico, né, Denise e John, está aí nos bastidores, né, nos dando esse apoio para a transmissão da live. E quero parabenizar, né, a UFBA pelos seus 75 anos de história científica, cultural, social, né, e política, parabenizando aí as organizadoras e organizadores deste importante evento, esse importante congresso, que marca mais uma ação de valorização da memória desse grande patrimônio que é a Universidade Federal da Bahia, e que, inclusive, eu construí minha trajetória, né, intelectual, política, profissional nessa importante instituição. E quero deixar aqui uma frase, né, de por que seguir na luta. Então, parafraseando aí Bertolt Brecht, né, nada deve parecer natural, né, nada deve parecer impossível de mudar. Então, devemos seguir ali lutando para mudar essas estruturas que nos violentam todos os dias. Muito bom, professor John. Eu já fiz uma saudação em certa medida, né, inicial, nas primeiras palavras, mas quero, nesse sentido, responder bem diretamente ao questionamento que você fez, Denise, dizendo o seguinte: hoje, atuar politicamente, e principalmente atuar politicamente à esquerda, é um imperativo, é uma necessidade vital. Por uma razão, e eu pretendo desenvolver um pouco isso quando apresentar aqui as reflexões durante a exposição inicial, pelo principal ponto assim, de partida que eu quero destacar é o fato que a classe dominante nos declarou guerra. E diante de uma declaração de guerra, não cabe nação. Nós não podemos ficar parados quando vemos uma declaração de guerra, porque isso significa a nossa morte. Então, a morte potencialmente enquanto indivíduos, mas também a morte enquanto sociedade, pelo menos do ponto de vista do que nós entendemos que pode ser uma sociedade. Então, lutar hoje é uma necessidade, é um imperativo ainda maior do que em outros tempos. Obrigada, professor. Realmente, bom início. A partir de agora, cada expositor, expositora, Priscila, terão 20 minutos para suas falas. Durante esse tempo, eu vou tentar recolher aqui perguntas que aconteceram no chat. Pessoal que está nos ouvindo, coloquem as perguntas nos comentários para fazer aos nossos expositores. E, depois de 20 minutos, para responder as perguntas finais, terá 4 a 6 minutos para responder e fazer as saudações finais. Então, sem mais delongas, professor Elisiário, a bola está com você. Nós vimos que essa crise é estrutural do capitalismo e atinge todo mundo, mas atinge pessoas em graus diferentes de letalidade. Qual a relação de Bolsonaro com essa grave crise que assola o Brasil e qual o seu papel nesse caos que vivemos aqui nesse momento, como já começou a falar Jonathan? Qual a missão do governo Bolsonaro no comando do Estado brasileiro? Olha, Denise, eu tinha preparado até um texto base para essa exposição que passa por essa problemática que você também está inquirindo aqui para o debate. Veja bem, a minha abordagem, eu queria fazer uma relação entre a crise do capital e a democracia burguesa, e a crise da democracia burguesa. A crise da democracia burguesa ela é hoje universal, com facetas, situações, gradações diferenciadas de países para outros países. Quer seja país mais avançado do capitalismo, quer seja países periféricos e dependentes. Todavia, o que é de comum entre essas crises da democracia burguesa é que ela se processa num quadro subjacente, né, à crise do capital a nível mundial. E essa crise do capital ela vai pôr em xeque, ela vai criar uma crise profunda, né, nas democracias burguesas liberais
principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde se procurou, através das políticas keynesianas, estabelecer uma compensação econômica para a classe trabalhadora, num quadro de expansão e desenvolvimento do capitalismo. Naquele período, as democracias burguesas e as visões políticas e abordagens social-democratas criaram um ideário de que as sociedades capitalistas poderiam permitir ou possibilitar um grau de equilíbrio para poder gerar uma satisfação geral, não somente do capital da burguesia, mas estabeleceu um certo grau de satisfação das classes trabalhadoras e do povo através de um conjunto de concessões. Dentro dessa visão do capitalismo democrático, liberal, também se buscava, a partir das políticas keynesianas, se buscava um certo equilíbrio, um certo processo de reconhecimento e hegemonia das classes dominantes perante a sociedade, construindo uma coesão social. O Keynes e as suas políticas de restauração do capital buscava, no fim, um reconhecimento, uma legitimação e uma coesão social. Ora, naquele quadro de expansão do capital, até 1950, 1960, 70, esse processo foi se tornando possível. Todavia, o esgotamento desse ciclo de desenvolvimento do capitalismo ele vai abrir um quadro de crise profunda do capital em que suas margens de lucro e acumulação decrescem a nível mundial. A grande configuração do arcabouço jurídico-político e do Estado para possibilitar esse modelo de acumulação de desenvolvimento capitalista, ele, ao se esgotar, ele põe também em crise a própria chamada democracia burguesa, liberal, no mundo capitalista. O capital vai buscar, em verdade, uma saída para o seu declínio da taxa média de anual lucro do capital a nível mundial. Uma saída que é ser, do ponto de vista da configuração jurídica, política, institucional, para permitir o arrojo de uma nova forma de acumulação de capital. Capital este que, em verdade, tinha rebaixado as suas possibilidades de remuneração do capital, que seria o capital produtivo, principalmente. A remuneração do capital produtivo rebaixou, diminuiu as suas margens de lucro e acumulação, e o capital vai buscar, na financiarização, uma saída para essa crise. E essa financiarização se deu através da ideologia neoliberal, das políticas macroeconômicas neoliberais. A essência, portanto, da crise política atual, a crise da democracia burguesa, o avanço das políticas conservadoras e reacionárias e até neofascista, não só no Brasil, a exemplo do Bolsonaro, mas em várias outras partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Você vai ter uma movimentação de política da extrema-direita, um espaço e um avanço das políticas da extrema-direita. Esse avanço da natureza dessa política, ela tem como subjacência a necessidade objetiva do capital em restaurar suas bases de acumulação, sobre condições extremamente distintas daquelas que se processaram no período pós-Segunda Guerra Mundial. E essas condições distintas implicou e continua implicando de forma profunda e agravada
num processo de desregulamentação completa das relações sociais de trabalho, né, precarizando todo o trabalho, desmontando, né, todo o arcabouço jurídico da regulação do trabalho, penalizando os trabalhadores, retirando e desmontando o arcabouço político e jurídico dos direitos sociais, desobrigando ou desresponsabilizando o Estado para com as políticas públicas, já que, na medida do Estado, aumentou o seu processo de endividamento social, endividamento público. Essa ideologia neoliberal, que vai se impor nesse período, baseada numa visão funcionalista da economia capitalista, visa ajustar o capitalismo diante, entre aspas, das suas disfunções, né, das suas contradições, que, na verdade, são as suas contradições insanáveis do capital. Né? Essas contradições insanáveis do capital vai impossibilitar a continuidade das democracias burguesas nos limites e no enquadramento que se deu no período pós-Segunda Guerra Mundial, havendo, portanto, uma restrição institucional política das democracias burguesas, porque o Estado terá que desenvolver um processo político de coesão, de comando e controle social diante das revoltas, diante das reações das massas trabalhadoras, seja no campo, na cidade, seja nos setores trabalhadores das fábricas, seja dos movimentos sociais em geral. É preciso conter e coagir esses movimentos sociais, desenvolvendo formas diversas de repressões e controles. Isso significa remodelar a democracia liberal burguesa, restringi-las, mitigá-la, né? Já que isso era e continua sendo, neste momento, principalmente sobre governos e presidentes de cunho neofascista, qual nós temos. Isso implica em um processo da natureza, de compreensão da natureza do capitalismo, processo destrutivo da crise estrutural do capitalismo, onde o capital, para poder restaurar suas bases de acumulação, já o Marx explicava perfeitamente isso, né, implica em destruir a si mesmo, para revitalizar e restaurar as suas condições de acumulação e desenvolvimento sobre um novo patamar de acumulação. E destruir a si mesmo, regenerando as suas bases de acumulação, implica também no âmbito das relações sociais de capital, no âmbito das relações sociais e da sociabilidade burguesa, implica também no processo de destruição e desmonte dessas formas de sociabilidades. É que muitas pessoas falam, alguns, é preciso compreender essa relação de uma lógica suicidária do capital, como se o capital buscasse o suicídio, quer seja da sua lógica, quer seja da forma de como a sociedade se configura para permitir essa reprodução. Em verdade, não é uma lógica suicidária, ela corresponde às formas de mediação de sociabilidade da sociedade, né, para atender essa lógica intrínseca e endêmica do capital, em períodos distintos, se emergir de forma mais destrutiva do que em outros momentos. E nós temos, no momento atual da conjuntura capitalista mundial, nacional, estamos num momento de profunda destrutividade, né, onde o ser humano e as relações humanas, onde a vida
a existência humana não vale nada, absolutamente nada, e surge, é vista como um objeto também necessariamente descartável, assim como é descartável as relações sociais de trabalhos convencionais e tradicionais, a vida e a existência também torna-se uma instituição descartável e, se for necessário eliminá-la para repor as condições sociais de trabalho, não se vacila. A pandemia que nós vivemos, Covid-19 no Brasil, a morte de 600 e tantos mil pessoas, o descaso do governo, a falta de afetividade dos poderes públicos, das instituições em relação à vida das 600 mil pessoas que morrem, a maneira de exprimir a vida através de números, morre por dia 240, já se tornou uma naturalização da vida e da morte, o que lembra muito a visão, as análises de Freud sobre a pulsão de vida e a pulsão da morte. O capital também se move entre a necessidade da pulsão, né, de estabelecer as condições para uma reprodução, obtendo a maior margem de lucro e acumulação, e também se move diante da necessidade da pulsão da morte, ou seja, da destruição daquelas formas de sociabilidades, de condições sociais de trabalho, para serem destruídas e renovadas. É preciso, portanto, a gente estabelecer os nexos entre a crise do capital e a crise da sociabilidade burguesa, e que esses governos operam no momento. Nós precisamos também compreender de maneira bastante precisa que o papel do Estado, o Estado capitalista, ele continua tendo a sua função histórica de salvaguardar as condições sociais, objetivas e materiais, jurídica e política e coercitivas para a reprodução ampliada social total do capital. Essa é a função que ela continua tendo. Mas esse Estado, que continua tendo essa função histórica na sociedade, né, ele é retirado de outras funções, principalmente aquelas funções que exigem os imperativos do capital, onde ele precisa se apropriar e expropriar para poder permitir uma retomada, uma saída da crise do capital. A exemplo da saúde, a exemplo da educação, né? A exemplo da própria vida, do corpo, da existência humana, o capital precisa se apropriar e expropriar. Sobretudo em relação à natureza. A natureza se converteu, nas últimas décadas, seja do século XX, seja da década do século XXI, numa condição necessária de saída para o capital, que é a expropriação e a mercantilização completa da natureza, no processo destrutivo da natureza. Portanto, essa capturação da natureza, a sua expropriação, a sua mercantilização, a sua conversão em bens de mercadorias para ser vendidos enquanto título nas bolsas de valores, os rios, as florestas, representa, portanto, a conversão, seja da natureza, seja das condições de vida dos cidadãos, e particularmente daqueles que vivem do trabalho,
aprofundando a sua miséria, restringindo os direitos sociais, restringindo as margens das liberdades democráticas. São as condições e políticas que o Estado tem que desenvolver. Que seja através do parlamento, da Câmara, do Senado, das câmaras de vereadores, do Poder Executivo e dos órgãos de conselhos jurídicos institucionais no nosso país e no mundo. As sociedades, portanto, passam, a partir daí, por um quadro de eliminar o seu processo de civilizacional, uma regressão civilizacional, uma regressão não apenas do ponto de vista da sociabilidade burguesa, mas das sociedades humanas sobre as sociedades capitalistas. Esse retrocesso, a partir do recrudescimento da crise do capital, põe uma realidade política onde a possibilidade de restaurar as condições do desenvolvimento do capitalismo a partir do desenvolvimentismo da produção capitalista, sob o arcabouço de uma restauração do pensamento keynesiano, se confronta com esses imperativos da lógica do capital no seu contexto de crise profunda e destrutiva, impossibilitando projetos políticos que vão nessa direção. Não há como restaurar aquelas condições de desenvolvimento econômico do capitalismo, da forma de sociabilidade que foi possível no período pós-Segunda Guerra Mundial para esta nova fase do desenvolvimento da sociedade capitalista e do capitalismo em crise profunda e destrutiva. Qualquer tentativa nessa direção nos levará a novas derrotas, a novos fracassos e à ascensão e fortalecimento das políticas da extrema-direita, além do descrédito por parte das massas em relação a alternativas mais à esquerda, na medida que o projeto político não tem como ganhar concretude dentro e realidade dentro desse processo lógico da crise do capital. Bolsonaro e os capitalistas brasileiros, desde o governo, principalmente o governo Temer, eles vão cumprir, principalmente o Bolsonaro, vão cumprir uma tarefa, uma missão política em que o capital, as frações da burguesia, agentes do capital, quer seja o capital agrário, quer seja o capital comercial, quer seja o capital financeiro, todas essas frações burguesas vão respaldar as políticas de Itamar Franco, ao qual aprofunda, radicaliza, recrudesce as políticas neoliberais, convertendo o Brasil em um laboratório extremamente perigoso e violento das políticas neoliberais. O Bolsonaro, mesmo no início do seu processo político eleitoral, não tenha sido uma candidatura apoiada organicamente pela burguesia,
mas que no processo final eleitoral acaba por abraçar Bolsonaro, o qual o seu projeto político é o projeto político do capital financeiro, dos interesses do conjunto das frações hegemonizadas pelo capital financeiro. O qual quer aprofundar essas políticas neoliberais, aplastando, primeiramente, a resistência da classe trabalhadora, desregulamentando as relações de trabalho num limite de miserabilidade dos trabalhadores, das suas perdas de direitos, relações de trabalho em que muitas delas nos faz lembrar de condições de trabalho, de relações muito próprias do início do século XX, do capitalismo industrial, com perca de direitos, com marginalização social das classes trabalhadoras, com coerção, com aumento violento do excesso de reserva da força de trabalho, de desemprego, na informalidade da sociedade capitalista. O Bolsonaro, portanto, vai cumprir a missão de realização dessas tarefas de aprofundamento das políticas neoliberais, colocando o Brasil num caminho de aprofundamento das relações de dependência com o capital internacional e com o imperialismo, sobretudo os Estados Unidos. Essas políticas, elas, portanto, representam os interesses profundos e radicalizados do capital financeiro. Essa é a missão de Bolsonaro. Todavia, a sua condução política no comando do Estado, nas relações com o conjunto das sociedades ou das instituições sociais, da ordem social, é uma relação de risco que, em muitas ocasiões, em muitas ações, criam certas instabilidades para a ordem institucional. Olha, professor. Para a ordem institucional. Bem respondido às perguntas que a gente fez. Desculpa interromper, mas é que a gente está com tempo aí, se eu concluísse então, aí concluindo. Mas foi muito boa a pergunta, exatamente respondendo direitinho o que a gente fez. Concluindo, eu creio que nós temos uma situação política e econômica que era precisam ser traduzidas e interpretadas numa relação muito dialética, não indo para uma visão extremamente politicista, e tampouco economicista. Né? Só assim nós podemos retirar uma compreensão de intervenção política na sociedade capitalista. Muito obrigado. Excelente. Nós que agradecemos essa brilhante aula sobre a crise e sobre alternativas, que é a nossa mesa, tão importante nesse momento. Sem mais delongas, professora Priscila, fale aí para nós como combater esse fake news de que essa crise toda, essa fome, essa miséria, essa descida do PIB é causado pela pandemia. Fala para a gente aí por que a gente pode afirmar que essa crise não é causada pela pandemia e que, ao contrário, ainda se fala, né, a gente ouve falar que essa pandemia tem abastecido ainda mais o sistema da dívida, que é um confisco do dinheiro público, justamente nesse momento em que o país deveria aplicar mais recursos no combate à pandemia e o dinheiro está indo para o outro lado. E aproveita aí e nos relembra aí essa questão do sistema da dívida, como ele vem se expressando no mundo e, em especial, aqui no nosso país. E quais alternativas progressistas podemos vislumbrar e construir nesse momento. É com você, professora. Bom,
Me escutam? Eu sempre faço essa pergunta porque esse formato, né, de atividade, a gente sempre fica na dúvida, né, se está sendo escutado, mas, enfim, parece que sim, né? Bem, essa pergunta, Denise, ela é muito importante porque ela vai no sentido de buscarmos refletir sobre a essência, né, do momento atual que nós estamos atravessando. Então, olhando os aspectos, digamos, mais conjunturais, sem perder de vista os elementos estruturais. E aí eu já vou me beneficiar amplamente da brilhante exposição do professor Elisiário, né, em relação à questão da crise, né, estrutural e como ela, né, se arrasta aí há um bom tempo, marcando o processo de acumulação e do chamado, né, desenvolvimento capitalista. Bem, então, no primeiro momento eu queria falar, né, dessa crise, como que ela vem se expressando na América Latina e Caribe, trazer alguns exemplos importantes sobre a manifestação do sistema da dívida na América Latina, e no nosso caso do Brasil, e, por fim, tratar mais especificamente da nossa crise, né, e como que ela se expressa através exatamente desse sistema da dívida, né, como é que podemos identificar esse processo. Bem, então a gente, né, nós vivemos atualmente em um contexto de crise mundial capitalista, que se arrasta desde 2007, 2008, muito embora as suas raízes alcancem uma quadra mais ampla da história, como o próprio professor Elisiário abordou em sua fala, né? Essa crise ela se expressa em múltiplas dimensões, então na dimensão produtiva, na dimensão financeira, na dimensão ecológica, também podemos falar da dimensão psicossocial, já que estamos vendo cada vez mais um adoecimento profundo de todas e todos, né? E também é uma crise das estruturas políticas e sociais seculares que têm sustentado a exploração e a dominação do capital no mundo, né? Portanto, é imprescindível a gente identificar de cara que a pandemia não é a causa da crise, embora agudize as contradições do sistema. Um outro aspecto importante diz respeito ao fato de que a crise capitalista ela não afeta a todas e todos igualmente, né? Ou seja, trata-se também de um processo contraditório, né? Ou seja, um processo que também é muito marcado por desigualdade, no qual o capital ele busca sempre socializar as perdas, deteriorando as condições de trabalho, né, as condições de vida da classe trabalhadora e acumulando, obviamente, vitórias contra a classe trabalhadora, né? Enquanto a classe trabalhadora, né, nós sempre perdemos com esse processo, né? E aí, muitas dessas perdas, elas são impostas, inclusive, sob a forma jurídica, por meio da mão visível do Estado capitalista, né, que tem um papel importante no processo de coesão, no processo de ajuste das condições para a acumulação do próprio capital, muito embora ele seja um espaço, obviamente, atravessado por lutas políticas, né, o Estado burguês. Então, para termos uma dimensão mais concreta, né, desse movimento desigual aí, que acompanha as crises capitalistas, eu trago um dado recente aqui, que mostra o seguinte, que o número de bilionários aumentou 41% na América Latina ao longo de 2020, ou seja, no período de pandemia, o número de bilionários cresceu 41%. E aí, quais são os países com mais bilionários? Né? O Brasil, ou seja, o segundo país com maior número de vítimas da Covid-19, de óbitos, né? O México, que também tem um número alarmante de vítimas da Covid, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Esses são os países com maior crescimento de número de bilionários aí ao longo desse período lamentável, triste, de tragédia sanitária que a gente está vivenciando. Enquanto isso, a renda do trabalho se torna cada vez mais insuficiente para as famílias se alimentarem, né? Então, nesse contexto, o capital ele segue promovendo sua ofensiva política, econômica na América Latina e Caribe, nessa região do mundo que tem aí quase 660 milhões de habitantes, algo aí em torno de 8,2% da população mundial. Então, os nossos territórios, eles têm enfrentado nos últimos anos a intensificação da superexploração do trabalho,
e esse processo acompanhado também da individualização da classe trabalhadora através do controle do trabalho nas plataformas virtuais. A renda do trabalho, por sua vez, ela encolhe cada vez mais, muito embora se verifique o aumento da sobrecarga de trabalho, em especial o trabalho das mulheres, e é necessário mencionar também, ainda no bojo desse processo, o crescimento do endividamento individual, né, das pessoas ou das famílias, e esse aumento está diretamente relacionado com o crescimento espantoso do desemprego e a queda da renda do trabalho, além da elevação da taxa de juros. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras se veem cada vez mais reféns do endividamento, seja para manter o nível básico de consumo, né, recorrendo ao crédito, muitas vezes, dado esse polimento da renda, e, ao mesmo tempo, também buscam alternativas, né, para sobreviver, para se manter no contexto de desemprego. Então, isso, a gente também tem dados mostrando, né, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por exemplo, sobre o endividamento e inadimplência do consumidor, revelam que o número de famílias brasileiras endividadas alcançou aí a assombrosa marca de 74% em setembro deste ano. Então, esse é o maior nível desde 2010. Então, é algo extremamente espantoso, esse dado, que mostra que o índice de endividamento das famílias está em 74%, o maior índice desde quando essa entidade, a CNC, né, começou a fazer esse levantamento. Então, o grande capital, ele se aproveita, obviamente, de todas as situações e mecanismos para desferir ataques, né? Fragiliza os sindicatos, que se aproveitam dessa fragilidade para atacar os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, utiliza amplamente a chamada inteligência artificial para promover guerras cognitivas e desestabilização política, assim como também não hesita em aproveitar da atual crise sanitária para ampliar seu grau de concentração e rebaixar as condições de vida, né, da população. Inclusive faz isso por meio da inflação, né, que não é um fenômeno natural, e nós estamos sentindo esse fenômeno aí no dia a dia. Todos os dias que a gente sai para comprar alguma coisa, a gente identifica esse processo de forma gritante na sociedade brasileira. Então, todo esse movimento, né, ele faz parte, né, todo esse movimento, ele se apresenta de modo parece se apresentar de modo tão caótico e fragmentado, né? Na verdade, ele tem uma unidade interna, né? E aí, a análise dos mecanismos de extração permanente dos recursos naturais e culturais dos nossos territórios, e esses mecanismos, eles envolvem a superexploração do trabalho, a destruição dos direitos conquistados ao longo de décadas, a redução dos salários, os ataques aos orçamentos públicos dos estados e também os ataques, como o próprio professor Elisiário mencionou, a própria forma, né, da democracia burguesa, demonstra que tudo isso se articula ao sistema da dívida, né, que é o maior mecanismo de transferência aí de mais-valia da América Latina e Caribe para os países, as economias centrais, né, para os países imperialistas. E aí, o que é exatamente esse sistema da dívida, né, Denise? Você pediu para que eu comentasse um pouco. Chamamos de sistema da dívida uma estrutura que é econômica, social, política, jurídica, ideológica, internacional, que é parte do processo de mundialização do capital e que funciona, ou seja, opera exatamente para garantir o atendimento às demandas do capital financeiro, que utiliza a dívida pública como base de valorização, de acumulação, né, e de dominação também. Então, a consequência desse sistema é, por um lado, a geração de dívida pública sem contrapartida em bens e serviços públicos, né? Então, um descolamento do processo de crescimento da dívida pública com o atendimento das demandas sociais, algo que era muito característico do padrão keynesiano, né? O uso do Estado através, por exemplo, do mecanismo da dívida pública para atender certas demandas sociais, hoje em dia está completamente descolado desse processo, né? E, além disso, também, esse processo, ele tem sido cada vez mais sem correspondência com a dinâmica da chamada aí, economia real produtiva. E outra consequência é a imposição permanente, estrutural, dessa agenda da austeridade fiscal para garantir a rolagem desse sistema, né? Então, aqui eu vou apresentar
dois exemplos de manifestação do sistema da dívida na América Latina, um exemplo na Argentina e o exemplo do Brasil, e aí eu vou passar a tratar mais especificamente da nossa situação e, no final, tentar apontar alguns elementos para a gente discutir aqui de alternativas. Bom, no caso da Argentina, é que atualmente aí tem uma dívida pública, pelo que eu consultei no site, dados de outubro desse ano, em torno de 348,3 bilhões de dólares. Em 2018, o governo neoliberal de Maurício Macri, ele fez uma dívida, né, ele contraiu uma dívida com a FMI, no valor de 56,3 bilhões de dólares. Mas, pasmem, o país só recebeu, de fato, 44,3 bilhões de dólares. E nem um centavo desse dinheiro foi utilizado para investir em saúde, em educação, em habitação, em política de valorização do trabalho. E pesquisadores da dívida argentina, né, afirmam que esse dinheiro concedido, ele saiu do país com a mesma rapidez que entrou, né, como através de volumosas transferências especulativas para os capitais locais. E vale destacar, né, que esse foi o maior empréstimo concedido pelo FMI na sua história, né. Então, esse é um exemplo de manifestação do sistema da dívida na Argentina, é um sistema internacional, e no caso do Brasil, né, nós temos vários exemplos para falar, né, sobre a operação desse sistema da dívida. A emenda constitucional número 95, que congela investimentos sociais em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em cultura, em habitação, em políticas voltadas para a agricultura, né, impõe o congelamento de 20 anos dos gastos sociais, enquanto isso libera a gastança com o sistema da dívida, né, para o pagamento aí dos serviços da dívida. As privatizações também se inserem dentro dessa lógica do sistema da dívida, a contra-reforma previdenciária, a aprovação do projeto inconstitucional de independência do Banco Central, que foi feito este ano, né, e mais recentemente também a gente pode inserir, inclusive, a aprovação aí no primeiro turno na Câmara dos Deputados da PEC 23, essa sim é a PEC do calote do Estado contra os trabalhadores, né. Então, todos esses ataques, eles buscam exatamente o que, através da mídia? Se justificar a partir da necessidade de pagamento da dívida pública e de redução dos níveis alarmantes da dívida pública. Então, esses mecanismos, eles estão inseridos dentro desse sistema da dívida. E aí, né, eu peço, Denise, que você me avise quando eu tiver faltando 5 minutinhos, tá? Pode fazer assim na tela, que aí eu fico aqui ligada. O Brasil, então, assim como outros países, né, da América Latina e Caribe, ele vive uma situação econômica, política e social cada vez mais dramática, violenta e complexa. Pela primeira vez na história do nosso país, a gente tem aí um governo de extrema-direita, né? O governo Bolsonaro, ele é produto da estratégia das classes dominantes, a partir de 2015, de desmontar qualquer entrave político, econômico, constitucional e ideológico para a manutenção dos lucros do capital e para o aprofundamento do sistema da dívida, numa conjuntura de espraiamento da crise capitalista de 2008 para a periferia do sistema. Se a gente observa, né, nesse processo, o capital ele começa a se articular com mais força para socializar as perdas, ampliando a deterioração das condições de vida do povo, recorrendo, inclusive, em última instância, aí, a figuras fascistas, como é a figura do atual presidente. Se a gente observar alguns dados da economia brasileira, por exemplo, os dados do Banco Central, mostram o quadro de deterioração das transações correntes do Brasil a partir de 2008. Então, como que isso é um elemento que a gente também deve analisar nesse processo de montagem de uma estratégia do capital para aprofundar um ataque, né, para vir de forma mais violenta, se apropriar do orçamento público, a queda da receita pública também a partir de 2010, e, na minha avaliação, a manifestação do déficit primário em 2014, aí de 0,59% do PIB, que foi quando o capital financeiro ele vai para um ataque mais frontal aí, em relação ao orçamento público. Então, o governo Bolsonaro, tal como o governo Temer, é produto desse movimento da classe dominante brasileira, articulada com os interesses estrangeiros, né? E aí, aqui, eu chamo a atenção até para que as pessoas busquem aí na internet
o áudio que vazou recentemente do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, né, que é mais um exemplo da relação Estado-capital, né? Nesse áudio, ele explicita claramente a sua relação com figuras do Estado, né, inclusive com figuras da corte jurídica, né, como a STF, etc. Então, a classe dominante brasileira articulada com os interesses estrangeiros para garantir a manutenção do sistema da dívida, né, e o aprofundamento de uma agenda de austeridade fiscal, que, por sinal, já vinha sendo aplicada, né, pelo governo PT, né, o governo Dilma aplicou essa agenda com força aí a partir do segundo mandato, principalmente a figura do Joaquim Levy, ministro da Fazenda. No entanto, isso não impediu o capital de ir para um ataque mais frontal e investir em duas operações, na minha avaliação. O desmonte acelerado de boa parte da Constituição Federal de 88 e a desmoralização política da esquerda, né, a partir aí do discurso antipolítica, antissistema, essas bases que foram capitaneadas aí pela plataforma político-eleitoral de Bolsonaro. E aí cá estamos, né, com esse governo e sua tragédia anunciada, blindado no Congresso, né, e também com o STF e com tudo, né. E aí, qual que é o perfil, né, desse governo? Como o próprio ministro da Economia disse, é uma verdadeira aliança entre conservadores e liberais, né, ou entre conservadores e ultraneoliberais, como eu prefiro definir. O núcleo conservador é esse, que quer utilizar o Estado, né, para controlar os nossos corpos, desejos, sexualidades e formas de expressar a espiritualidade e a arte, e para isso promove ataques contra as mulheres, grupos LGBTQ+, povos indígenas, pretos, pessoas com deficiências, enquanto o núcleo ultraneoliberal é esse que assume esse protagonismo e essa responsabilidade maior em elevar o nível de desemprego, inflação recorde, a maior taxa de juro real do mundo, projetada para os próximos 12 meses, e temos aí a pior projeção de crescimento econômico para 2022, no grupo das chamadas economias emergentes em desenvolvimento, né, segundo o relatório do próprio FMI, né, essa entidade marxista, né, o próprio FMI reconhece que o Brasil vai aí ter o pior nível de crescimento em 2022. Então, o resultado angustiante, devastador, disso que eu venho chamando de economia política da morte, né, é que somos o segundo país com mais mortes por Covid-19, 615 mil mortes, mais de 20 milhões de pessoas passando fome, desemprego crescente e queda da renda do trabalho. E em plena pandemia, aproveitando-se do contexto de isolamento, a Câmara de Deputados, sob a liderança de seu presidente neoliberal, Arthur Lira, aprovou o projeto de independência do Banco Central em fevereiro deste ano, né? Então, se a emenda constitucional 95 imposta durante o governo Temer, ela já representa o domínio do capital financeiro sobre a chamada política fiscal, a independência do Banco Central representa o domínio mais amplo do capital financeiro sobre a chamada política monetária, né? Então, esse é o panorama, né? Tem outros elementos que eu gostaria de trazer também, que eu fiz aqui, coloquei para abordar, mas vou aproveitar aí os 2 minutos que me restam para pensar um pouco em alternativas, né? O capital ele já apresentou a sua alternativa para a crise atual. Qual é? O aprofundamento do sistema da dívida, o que significa a privatização das riquezas, estatização das dívidas privadas, concentração de renda, fortalecimento dos paraísos fiscais. Lembremos do escândalo recente aí da Operação Pandora Papers, o uso da chamada inteligência artificial para promover o desemprego e disciplinar a classe trabalhadora, rebaixando a renda do trabalho, ao mesmo tempo também que utiliza esse tipo de tecnologia para promover ataques ideológicos e gerar confusão política, travando a verdadeira guerra cognitiva, né? O aumento do aparato repressivo e de vigilância policial do Estado. Então, o capitalismo, nesta fase neoliberal, como o professor Elisiário, né, destacou, ele vem apostando cada vez mais na barbárie, né, no aprofundamento da violência. E a nós da esquerda anti-imperialista, revolucionária, quais alternativas identificamos e devemos construir, né? Eu penso que temos o desafio de articular as nossas lutas
e construir um programa revolucionário que paute a auditoria cidadã da dívida, que exija a revogação dessa absurda emenda constitucional 95, que coloque o Banco Central a serviço do povo, que valorize o trabalho e proporcione a valorização real do salário mínimo, que reconheça o trabalho realizado pelas mulheres, o trabalho de cuidados tão invisibilizado, né, e que desenvolva mecanismos de controle da economia social. Um programa que articule as lutas ambientais, as lutas feministas, que têm ganhado cada vez mais força no mundo, e as lutas contra o patriarcado e contra o neocolonialismo. E, por fim, eu não creio, como alguns defendem, que primeiro é necessário fazer a revolução e depois tratar dos temas da cultura, uma perspectiva etapista e equivocada. Não foi assim em qualquer processo revolucionário. Durante a Revolução Russa, o tema da política da família soviética, por exemplo, foi debatido durante todo o processo, assim como também na Revolução Cubana, as questões envolvendo, por exemplo, os temas, né, relacionados à sexualidade também estiveram presentes em alguma medida naquele contexto, né? Basta lermos algumas entrevistas da Mariela Castro, entre outras figuras importantes. Então, finalizo aqui, fico aberta para debate, ansiosa por questões para seguirmos discutindo. Você já trouxe várias questões aqui também, muito importante, Priscila, muito importante mesmo. E a sua abordagem já mostra que tudo isso é parte do sistema que nós vivemos, que é o sistema financeiro, o sistema financista, o capitalismo financista. E precisamos nos apropriar realmente do que significa esse sistema da dívida, que ver como ele é um elemento basilar de todas as crises recentes dos países de capitalismo periférico como o nosso. E qual a relação dele com da forma predatória que ele se pauta e como isso está presente em vários aspectos da nossa vida cotidiana, que a gente não se dá conta muitas vezes. E aí procura causas do ponto de vista mais subjetivas. A causa objetiva é o sistema financeiro, é o capitalismo. É preciso atacá-lo e se apropriar dessa discussão da dívida pública, que é hoje elemento central, tanto do desvio de recursos como da corrupção institucionalizada nos países, principalmente os de capitalismo periférico. Professor Jonathan, agora é com você. Me diga aí, qual a natureza da crise brasileira em que ela se relaciona com a hegemonia das classes dominantes, que, um parênteses, nossa visão divide em apoio restrito à política econômica imposta pelo ministro do offshore, ou na defesa tímida de soluções paliativas aí para administrar o caos que eles mesmos criaram, direto ou indiretamente, e seguir lucrando absurdamente, como nós estamos vendo aí. E quais alternativas que temos à esquerda para ser inserida no debate e disputar essa hegemonia. Professor Jonathan, é com você. Pronto, Denise. Vou tentar pegar esse balaio de questões aqui, tentar dialogar com esses pontos assim, a partir de 3 aspectos assim, fundamentais, que é quando a gente fala de crise, a gente fala de crise de quê? Em grande medida, as contribuições tanto de Elisiário como de Priscila já ajudam bastante a entender isso. Mas um segundo aspecto é a crise no Brasil e sua relação com a hegemonia, que tem uma afinidade direta com um dos questionamentos que você faz, e, obviamente, a problemática sobre crise alternativa. Então, para tentar passar pelas questões que você apresentou, penso aqui esses 3 pontos, basicamente, e lhe peço assim que você me avise também quando faltar 5 minutos, assim, pode ser até na própria tela, para que eu me mantenha na disciplina aqui do tempo. Primeiro, quando a gente pensa crise, é importante ter em vista que é uma palavra muito recorrente, né? Com frequência aí a gente escuta crise, se observar apenas o noticiário, a gente se deixa levar pela noção que das duas uma, né? Ou crise é qualquer coisa, ou vivemos sempre no estado de crise. E não é uma coisa menor a partir dessa observação, porque, como a análise de qualquer fenômeno social, ele é analisado também a partir de um determinado lugar.
né? E o lugar também condiciona o tipo de análise que nós fazemos. Como já lembrou lá nas discussões sobre análise de conjuntura, Antônio Gramsci, não existe análise de conjuntura neutra. Você analisa sempre de algum ponto com a perspectiva de intervir naquela conjuntura, naquele dado momento, para produzir determinados efeitos em torno também desta conjuntura. E por isso mesmo, quando a gente pensa crise também, para evitar uma banalização da própria palavra, para não ficar dentro do noticiário, é interessante tentar qualificar de que crise que a gente fala. Né? Tem múltiplas crises sempre. No entanto, se fosse responder já de modo mais direto aos questionamentos que você colocou sobre de que modo a crise brasileira se relaciona a um quadro mais geral, primeiro, ela é uma crise que tem um sentido político específico, que guarda relação com a forma própria de capitalismo dependente a partir de uma sociedade escravocrata, que é a trajetória do Brasil, mas que é sobredeterminada por uma crise estrutural do capitalismo. E aí, né, as falas que me precederam trouxeram vários elementos, mas quero chamar atenção para isso, porque sem partir daí, a gente realmente não entende por que nós vivemos no Brasil, e isso não se deve à pandemia. A pandemia escancara, na verdade, aspectos desta realidade social, mas ela não inventa nem o desemprego, nem a fome que nós assistimos, nem todas as mazelas sociais que são muito presentes e se tornaram tão presentes que nem mesmo a mídia, esta mesma mídia corporativa que defende as medidas que produzem essas mazelas, tem como ignorar isso. Então, para pensar isso, né, é importante realmente a gente voltar e pensar a dimensão estrutural do capitalismo. E aqui a gente tem um momento histórico, principalmente a partir da década de 70, onde, depois de algumas décadas de crescimento muito intenso, de níveis razoavelmente elevados da taxa média de lucro, o capitalismo não consegue mais se realizar nos mesmos termos. E não dá para desenvolver todos os elementos disso, mas um dos aspectos, né, para tentar cortar esse nó é mudar aquilo que é chamada a composição orgânica do capital. Quer dizer, você tem, para voltar a Marx, uma introdução muito grande de trabalho morto, né? Quer dizer, de tecnologia, como a gente costuma ouvir falar. Você tem uma mudança dentro do próprio processo produtivo, busca ampliar a produtividade do trabalho, né, em favor, obviamente, do capital, mas isso também traz alguns problemas. De modo muito sintético, toda vez que você tem um problema dessa natureza, com a chamada composição orgânica do capital, você reduz a possibilidade de extração da mais-valia, que é a base fundamental da lucratividade no capitalismo. Porque o que produz a mais-valia, efetivamente, né, o que põe valor, se quiser usar uma tradução mais literal, a partir da obra marxiana, é justamente o trabalho vivo, não o trabalho morto. Né? O trabalho morto, por exemplo, a maquinaria dentro do processo produtivo, transfere valor até, mas ela não produz valor. E aí tem um problema, se você tem sistematicamente nas plantas industriais, reduzindo a presença operária, você tinha milhares, né, ou centenas, a depender da unidade fabril, e você passa a ter 5, 6 e um robô. Sim, você pode ampliar a produtividade, mas não necessariamente você resolve o problema da lucratividade. De modo assim, muito, muito sumário aqui, você tem um problema, porque, como voltando também a Marx, o atendimento de uma necessidade, né, engendra outras necessidades, e muitas vezes isso é marcado por contradições muito flagrantes. Então, a própria saída para o capital, ela não é uma saída pacífica, né? Não à toa, e aí, voltando à discussão sobre crise de quê, a sociedade capitalista é uma sociedade permanentemente marcada por crises. Isso também não é invenção contemporânea. Desde o século XIX, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí inúmeros
momentos de crise. Depois da Segunda Guerra Mundial, também em números, mas o que marca esse período da década de 70 para cá é um cenário mais geral colocado, onde o capitalismo não consegue recuperar a taxa média de lucratividade, pelo menos a nível mundial. E não conseguindo fazer isso, obviamente, você vai ter uma receita. A classe dominante produz uma receita, que é isso aí que comumente recebe o nome de neoliberalismo. E essa receita, né, que passa por reformatar o Estado em função dessa tentativa de acumulação do capital em outro patamar, ela tem algumas partes que são velhas conhecidas nossas, porque o Brasil é um laboratório dessa receita, né, em diferentes momentos, com diferentes intensidades ao longo das últimas décadas, mas é isso que nós temos vivenciado. Então, a ideia de que, primeiro, privatizar, você transfere riqueza, né, social para o setor privado, e aí a forma mais simples, direta e tudo mais, de fazer com que um determinado segmento do capital passe a ter possibilidade de lucro. Se antes ele não podia operar na educação, na saúde, na previdência e tudo mais, agora ele vai poder operar. E isso traz um conjunto de outras possibilidades. Segundo aspecto, mas associado lá também àquela questão da composição orgânica, que é a redução do custo do trabalho para o capital. Então, isso passa por mudar as relações de trabalho, e aí a gente também não é à toa que tem visto diferentes modalidades de vínculo precário, pensando o emprego, níveis inéditos de informalidade, porque corresponde a uma lógica muito bem colocada. Então, é uma mentira que as reformas trabalhistas e tudo mais, aqui com as aspas no nome reforma, vão gerar mais emprego. Se sabe que não. O próprio FMI, inclusive, o próprio Banco Mundial tem relatórios que demonstram em diferentes países esse tipo de aspecto não vai gerar mais emprego, pelo contrário, né? Se há geração de emprego, inclusive em caráter precário, porque sistematicamente as empresas demitem para recontratar, né, quando o fazem nos novos termos que são piores do que os anteriores. Então, isso é constatado. Restrição ao investimento público e ao gasto em políticas sociais, aqui políticas sociais entendidas como aquelas associadas à proteção ao trabalho, às proteções sociais, às contrapartidas, de certa maneira, à classe trabalhadora e aos setores populares, né, arrancadas aí do capital ao longo, né, de um longo histórico de luta. E, evidente, também você tem como parte justamente dessa restrição a sobra aqui de recursos para o processo de financiarização. Você tem aí o sistema da dívida e tudo mais vinculado de modo muito parasitário a isso. Então, esse quadro mais geral é a receita que a classe dominante formulou diante da crise. Né? Inclusive, se não é possível recuperar a taxa média de lucro, né, como eu disse, em escala mundial, através do processo produtivo, pelos problemas que eu citei aqui, a financiarização se tornou aí um caminho. Então, não é à toa, inclusive, que mesmo, né, grandes corporações industriais, elas vão estar indissociadas hoje do capital financeiro, de operações diversas no chamado mercado financeiro. No que nos interessa aqui, muito rapidamente, é dizer que isso funcionou para recuperar as taxas médias de lucro do capital? Não. Em termos globais, não. Por isso, inclusive, que diz que há uma crise estrutural do capitalismo desde a década de 70, porque, na verdade, essa receita ela não consegue resolver o problema de base. É como se, nos mesmos marcos, o capitalismo ele não consegue se reinventar. Isso não quer dizer que ele viva uma crise terminal, e é importante também destacar isso, certo? Para evitar visões que no passado já tiveram espaço. A ideia é que, por si, a sociedade capitalista vai se desfazer, que vai encontrar seus limites econômicos e tudo mais, né? Que é uma abordagem economicista que leva à passividade, inclusive. Pelo contrário,
nós podemos viver um longo período histórico extremamente destrutivo do ponto de vista, né, das necessidades sociais. Nós já assistimos, em parte, isso. Mas essa crise estrutural, ela justamente tem picos, né? Ela tem momentos mais agudos. E esses momentos mais agudos, inclusive, elas reforçam a polarização social. Elas levam a um nível maior de conflito. Porque se essa receita ela não serviu para elevar as taxas médias de lucro, ela foi muito bem sucedida num aspecto. Ela concentrou a riqueza em escala mundial de forma sem precedentes na história. Hoje, os mais ricos nunca foram tão ricos quanto são hoje. E não é à toa que nós temos um fenômeno também mundial, que mesmo naquelas sociedades mais pauperizadas, mais marcadas, inclusive, pela extrema pobreza e também, de modo ligado a isso, por formas extremamente agudas de desigualdade, você tem, consequentemente, novos bilionários e bilionárias praticamente aí surgindo frequentemente. E esse é o caso do Brasil, como foi dito aqui, mas vale também para outros países. Dá para pensar a China, por exemplo, dentro desse processo. Né? E não é à toa, porque se você tem novas pessoas bilionárias, isso significa também que a concentração da riqueza. Então, essa receita, ela falha por um lado, mas ela também serve ao capital no outro aspecto. Ela concentra a riqueza de modo, como eu disse, sem precedentes. E, por extensão, isso também vai ampliar toda forma de conflito social, vai levar, por exemplo, a um questionamento das formas de representação política, porque, é óbvio, a percepção para quem é da classe trabalhadora, principalmente as camadas mais pobres da classe trabalhadora, é que você vive num sistema onde as instituições políticas são de costas para você. E isso vai, obviamente, se manifestar de formas distintas aí, mas vai se manifestar com diferentes formas de descontentamento. No caso brasileiro, então, para a gente recortar para um segundo elemento, né, feito esse pequeno quadro aqui, quando a gente pensa o Brasil, esse receituário neoliberal ele vai ter uma aplicação que é tardia em certa medida, pelo menos do ponto de vista do grau de intensidade, também se comparado a outros lugares do mundo. Tardia por quê? Porque as classes dominantes brasileiras, né, que operam no Brasil, elas são melhores, são mais benevolentes? Não, porque você tem, inclusive, este processo, em termos mundiais, num quadro onde, de algum modo, você tem a derrota de uma ditadura no Brasil, você tem um ascenso da luta popular na década de 80, você tem a construção de vários instrumentos de luta popular que atravessam esse período da década de 80, que atravessam, né, parte dos anos 90 também, e que servem um pouco como um contraponto à aplicação desse receituário pura e simplesmente. Então, vai ter muita resistência popular a isso. E quem pega, por exemplo, os governos ali, né, Collor, o governo Itamar, Fernando Henrique, os governos Lula, Dilma, né, vai perceber que, óbvio, todos eles são marcados por manifestação, por mobilização, por um nível de enfrentamento a medidas que têm relação com esse receituário. Mas as classes dominantes brasileiras, elas, desde muito cedo, se definem por esse caminho, por essa ideia de que é por aí mesmo, né? O que é que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa ajustar o Estado brasileiro e, por consequência, também a sociedade. A esse novo momento do capitalismo, nós precisamos responder a isso. Tem muito a ver com o fato, né, que nós temos aqui um capitalismo dependente, onde a classe dominante ela é uma sócia minoritária, né, das classes dominantes que operam a partir do centro do capitalismo. Isso também tem características, né, que marcam esse processo: desindustrialização, desnacionalização e privatização da nossa economia e das riquezas de modo geral, relações de superexploração do trabalho, destruição ambiental, e destacaria aqui um ponto que muitas vezes passa ao largo das avaliações econômicas, mas não pode ser deixado de lado. O capitalismo brasileiro só funciona dessa forma, matando, em média, cerca de 50 mil pessoas por ano, que são a média de homicídios reconhecidos, inclusive, pelo Estado brasileiro. Não é possível funcionar dessa forma, né, numa sociedade como a sociedade brasileira, sem um nível brutal de violência marcando o cotidiano.
que opera, inclusive, sob uma chave racializada, de modo também bastante evidente, porque dentro dessas mortes, né, você tem aí o extermínio da juventude negra sistematicamente, né, operando. Então, a questão racial, por exemplo, no Brasil, não é uma questão acessória, né, à forma do capitalismo no Brasil. Na verdade, ela é fundamental, ela é estrutural nesse sentido, a também como o capitalismo funciona. E aí, bom, com os governos de conciliação de classe, do PT, né, assim, e aliados, né, são coalizões, governo Lula, Dilma, por fatores internacionais favoráveis, né, você tem a possibilidade de uma tentativa de acomodação de interesses que são muito contraditórios. Então, quem lembra ali dessas experiências de governo vai ver, nós temos, por um lado, o Ministério da Agricultura sendo comandado por alguém que é ruralista, ligado ao agronegócio, você tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem, diga-se de passagem, um orçamento muito menor, mas que busca dialogar com os movimentos do campo. Então, a própria expressão institucional desses governos também manifestava essa tentativa de conciliação daquilo que é inconciliável. Isso dura enquanto você tem crescimento econômico que permite, de alguma forma, a acomodação desses interesses de modo também muito desigual. Você tem aí algum nível de incremento, né, da renda do trabalho a partir de uma política de valorização do salário mínimo, você tem políticas, né, de microcrédito, você tem algumas políticas de transferência de renda, não, né, de redução da desigualdade social, exatamente, que não se trata disso, não houve transferência, né, do capital para o trabalho dentro desse processo, né? Você tem uma reacomodação, inclusive, dentro da renda do trabalho, mas você tem um conjunto de expedientes ali que marcam esses governos. O grande problema é que quando ingressamos numa quadra, né, onde você tem um pico, novamente, dessa crise estrutural, no centro do capitalismo, mas que afeta a periferia também, em 2008, você tem a tentativa por parte do governo Lula inicialmente, né, de retardar os efeitos disso. Ele mesmo dizia na época, né, que no Brasil, lá fora era um tsunami, aqui ia ser uma marola, e tem uma série de políticas, né, contracíclicas que buscam minimizar esses efeitos. O próprio Minha Casa Minha Vida, que não é um programa de habitação social, né, ele não busca resolver o problema do déficit habitacional, ele busca, na verdade, dinamizar a economia, principalmente a partir das empreiteiras, né, da indústria de materiais, da construção civil e tal, e uma série de outros mecanismos. O governo tenta fazer isso, empurra para frente, sem enfrentar os grandes gargalos estruturais da sociedade brasileira. Então, você não tem reforma tributária efetiva, você não tem redistribuição da terra, a propriedade, tanto no campo como na cidade, continua concentrada, você não tem enfrentamento dos grandes monopólios, você não tem enfrentamento consistente, né, da dependência econômica que o Brasil tem. Então, tem um monte de coisas ali que se coloca e que cobram um preço. E nesse contexto de crise, a classe dominante brasileira ela reapresenta, recoloca as cartas, que são as cartas de sempre, mas agora com muito mais agressividade. Diz, olha, é crise, mas, bom, não é para ser crise para a gente. Certo? Então, corte onde for necessário para atender os nossos interesses. Então, é por isso que o próprio governo Dilma ali é marcado, inclusive, né, porque foi chamado de estelionato eleitoral, porque o processo de campanha de 2014 é dizendo que não mexe nos direitos trabalhistas, tá, uma série de coisas, mas o governo vai tentar aplicar efetivamente esta receita, né, inclusive atacando direitos de diferentes maneiras, buscando atender segmentos do grande capital, em desfavor, inclusive, né, da classe trabalhadora, de modo muito evidente. Bom, o grande problema é que o governo Dilma não tinha condição de fazer isso no ritmo e nem na profundidade que a classe dominante exigia. E aí a classe dominante brasileira faz uma escolha. A escolha é derrubar, e como foi bem dito aqui por Priscila, retirar do caminho todos os entraves institucionais, políticos, que criavam obstáculos à aplicação desse receituário. Então, é isso que a gente tem assistido de 2016 para cá.
né, e sobretudo, né, então o próprio processo do impeachment é entendido como um golpe porque ele cumpre um papel dentro desse processo, né, a prisão arbitrária ali do próprio Lula também tem correlação com isso, a eleição de Bolsonaro nos termos, porque é também um entendimento por parte das frações hegemônicas da classe dominante que para aplicar essa receita é preciso, sim, mais violência, mais repressão, e por isso ter uma extrema-direita, né, legitimada dentro do espaço político, cumpre um papel. E aí, para finalizar aqui, né, me parece que eu acho que cheguei no tempo aqui limite, não é isso, Denise? Só quero chamar atenção para o problema da crise alternativa. Bom, é uma crise de hegemonia nesse sentido? Não. Porque uma crise de hegemonia não é simplesmente vivenciarmos uma crise que afeta a classe trabalhadora e produz insatisfação. Para existir uma crise de hegemonia, é necessário ter uma força contra-hegemônica questionando, né, com um programa, com uma capacidade de mobilização, com inserção de massas, aquilo que é a hegemonia. E o que nós percebemos é que mesmo forças que se apresentam, né, como forças questionadoras do governo Bolsonaro, no máximo esboçam um programa paliativo, né, de soluções dentro da ordem, dentro do sistema, aquilo que está colocado. Mas se a gente entende que o que nós vivenciamos não é um acidente de percurso, mas é uma resposta estruturada da classe dominante que opera no nosso país a uma crise estrutural e que busca reformatar o Estado brasileiro e a sociedade a esse momento histórico, significa que nós não podemos também pensar a alternativa como algo que é paliativo. Só a alternativa rompendo com essa lógica. Então, isso, basicamente, é o que nos falta, né, para transitar de uma crise que é institucional, que é uma crise política, que é uma crise econômica, que é uma crise social, uma crise sanitária, aquilo que o Antônio Gramsci chamava de crise orgânica, né? Quer dizer, você tem uma crise de autoridade da própria classe dominante, e nesse sentido, né, pode ser entendido como uma crise de hegemonia dos seus valores, das suas ideias, né, de não aceitação que, mesmo tirando Paulo Guedes, que tem que manter a austeridade, que a ideia de responsabilidade fiscal, mesmo que isso mate as pessoas literalmente. Então, para combater isso, nós precisamos ter um programa. As forças, especialmente à esquerda, elas precisam ter um programa que ouse dizer o seu nome. Sem isso, é impossível fazer a disputa. E isso é importante, desde já, nas lutas, no processo prático, nas ruas, ou seja, ligando as demandas mais imediatas, um programa emergencial às questões mais estruturais da sociedade brasileira, que, como eu disse, é apresentar um programa que seja antimonopolista, antilatifundiário, anti-imperialista, né, que busque democratizar de modo radical a sociedade brasileira, que seja ecossocialista também, né, que busque enfrentar todas as opressões. Né? Então, a conexão do imediato com um programa que tem essas características, né, mas pensar que isso é fundamental, né, para que a gente consiga acumular forças em torno de uma alternativa de ruptura, né, com sentido revolucionário nessa perspectiva, né, de entender que nós precisamos de uma transformação radical, né, pela raiz, e não basta a reforma. Né? E aí, com isso, eu concluo dizendo o seguinte, quando se discute racismo estrutural, crise estrutural e tal, né, eu sempre gosto de brincar e dizer o seguinte, olha, você tem uma casa, nessa casa aí vivem 8 pessoas num cômodo. Você pode pintar a casa, você pode botar flores, você pode mudar a janela, você pode fazer um conjunto de coisas ali de reparo, mas ainda vão ser 8 pessoas vivendo dentro de um único cômodo numa casa. Ainda assim, vai ser um espaço que estruturalmente não responde ao que as pessoas precisam. Então, o que nós precisamos é de uma saída também estrutural, se nós vivemos uma crise estrutural. Para as classes dominantes está muito claro qual é a saída para elas, né? E a saída para elas é uma saída que nos mata. Aí cabe, diante disso, a gente também assumir a radicalidade necessária. A radicalidade necessária não é ser extremo, é ser coerente com o que o momento histórico nos exige.
Então, em linhas gerais, é essa reflexão que eu queria apresentar aqui. Muito bom, muito bom. Pena que o tempo é curto, porque a gente precisava ouvir mais. Agora, então, com as perguntas que surgiram, vou correr um pouquinho aqui para ler para vocês as perguntas do que eu consegui pensar do chat aqui. Então, veja bem, nós temos temos essa crise forjada e eleições no próximo ano. Pergunta. Aí, acho que foi Gilvan, nosso colega querido Gilvan, perguntou: pelas peças que estão na disputa atualmente, essa crise poderá ser contornada? Pergunta 2. A crise sanitária... Aí eu não entendi muito bem, viu? Eu vou ler como está aqui no chat, eu não entendi muito bem. A crise sanitária é uma realidade que não tem nada a ver com a população escravocrata, tem a ver com um novo vetor, novo pensamento racional, diferente neste setor, sem querer a politização. Acredito que o socialismo deve vencer essa ideologia e processar as inovações tecnológicas. 3. Apesar da pandemia, que parece não ter dia para acabar, estamos vendo luta em vários países. E aqui também estamos indo para a rua. Assim, aqui um parêntese, viu, dessa pergunta. Não conseguimos barrar a PEC do calote, professora Priscila, mas conseguimos tirar o mecanismo fraudulento da securitização, que é outro mecanismo gerador de dívida pública. Mas a PEC, infelizmente, passou. E aí vocês podem trazer notícias sobre a importância dessas lutas dos trabalhadores aqui nos países vizinhos, onde podemos nos espelhar, e trazer também o problema de muita gente esperando para 2022 para defenestrar este desgoverno, esse governo genocida que vemos aí. Vocês têm apenas 2 minutos para responder essas perguntas. Sinto muito, tentem aí, vamos ver o que a gente pode fazer aí. E já agradecemos a vocês pela disponibilidade e pelas falas. E a técnica também, e a quem nos ouve, e a UFBA. É com vocês. Invertendo a ordem, Jonathan, Priscila e Elisiário. Pronto, bem telegraficamente aqui, certo? Se a crise pode ser contornada, sem dúvida, certo? Para começar pelo princípio mais básico, se a crise se deve à forma como nós estamos organizados e organizados socialmente, significa que, se nós nos organizarmos de outra forma, é possível, sim, construir alternativas, certo? Então, para a gente não naturalizar as crises, né? Porque as crises que nós vivemos, e eu disse que é impossível pensar capitalismo sem crise, elas têm a ver com a forma de organização social. Então, a questão consequente em relação a isso é construir uma outra organização social onde as necessidades sociais estejam no centro, que para isso a riqueza e os meios de produção da riqueza social estejam subordinados a essas necessidades sociais e não ao lucro privado, né? Então, isso na minha avaliação, o caminho para contornar não só este pico da crise, associado agora mais intimamente à pandemia, né, mas permanentemente as crises que marcam o capitalismo e seu caráter destrutivo. Sobre a própria pandemia, aí alguém comentou assim, não entendi exatamente o questionamento, mas se a pandemia não tem relação tanto com... primeiro, a pandemia tem uma relação direta com o capitalismo e com a forma, né, que nós temos hoje de produção das coisas, porque esse processo de ter zoonoses, né, formas, inclusive, de circulação de vírus e tal, ele está intimamente associado ao caráter destrutivo que o capitalismo impõe hoje, né? E é justamente nas áreas de fronteira da expansão capitalista onde você tem as maiores possibilidades de saltos, né, de vírus de uma espécie a outra, porque é onde justamente você tem o agronegócio, a mineração, destruindo um conjunto, né, de biomas e fazendo com que você tenha populações humanas, populações animais, né, domésticas, tendo contato com populações animais silvestres. Para não me alongar muito e deixar aqui uma referência interessante, tem de um autor marxista dos Estados Unidos chamado Mike Davis. Ele tem um livro, se eu bem me lembro, de 2005, chamado O Monstro Bate à Porta.
o subtítulo, também, se eu bem me lembro, é algo como assim, acho que é o risco de uma nova gripe aviária, uma nova gripe aviária e o risco de uma nova pandemia global. Então, é um livro do começo dos 2000 que já apontava como pandemias tendem a se tornar um risco ainda maior, considerando as características que nós temos. No caso também da crise econômica que nós temos, aí é importante, nesse sentido, tem um papel. É evidente, já tinha um cenário desenhado de um novo pico de crise, por um conjunto de questões não resolvidas do último pico de crise econômica ali de 2008, já em vista. 2019, 2020 já tinha sinalização. A pandemia acelera isso, certo? E, por fim, 2022, bem telegraficamente. É um equívoco quem acha que pode derrotar o bolsonarismo e o projeto que ele representa, né, para as classes dominantes apenas nas urnas. É um equívoco em vários aspectos, porque parte do princípio, primeiro, que as eleições de 2022 vão ser numa normalidade democrática. Por tudo que nós aprendemos, especialmente de 2016 para cá, nada indica isso. Outra, porque desconsidera que o próprio Bolsonaro pode voltar a ser competitivo, com medidas imediatistas que ele tem tentado aplicar. O próprio Auxílio Agora Brasil é uma prova disso, e vão ter outras tentativas. Então, a melhor forma de enfrentar um governo que é uma coalizão de extrema-direita, que aplica um programa ultraliberal, né, expresso ali no Guedes, mas não resumido a ele, é não ficar na defensiva. É construir um programa próprio, disputar isso na sociedade e fazer isso na mobilização de rua, nos territórios, nos espaços institucionais que nós ocupamos. Então, me parece que para 2022 nós temos essa tarefa. Do contrário, corremos um risco muito grande, novamente, né, do aprofundamento do estado de coisas que nós temos. Beleza, Priscila, telegraficamente é com você agora também. Escolha. Bom, que vai responder. Vou comentar aqui muito brevemente, né, sobre a pergunta aí no comentário, acho que alguém está com o link, o nick, né, TV Feira Show. Bom, primeiro, tecnologia e política são temas vinculados, né, não são temas excludentes. São dimensões da vida social coletiva, são dimensões, né, humanas. E aí eu deixo aqui a dica de um texto interessante, Artefatos tem Política, que reflete exatamente sobre a natureza política das tecnologias, né? E quero comentar também, né, que essa pessoa colocou no chat que o socialismo, né, deve perseguir inovação da tecnologia. E aí eu aproveito aqui o momento, né, para ressaltar, né, não sei se essa pessoa sabe, eu acho importante essa discussão, que Cuba desenvolveu 5 vacinas, apesar do bloqueio econômico, apesar, né, das sabotagens do imperialismo, desenvolveu 5 vacinas, eu vou citar aqui só 2, né, Abdala e Soberana. O representante máximo do governo na área da saúde, toda semana, dava uma coletiva de imprensa, comentando a situação sanitária no país, isso está no YouTube, né, eu assistia sempre, tentava acompanhar semanalmente. Está em espanhol, mas é possível acompanhar e, enfim, se tiver curiosidade, fazer até um esforço de compreender um pouco em espanhol. Então, já que isso não passa na mídia, né, eu acho importante a gente buscar essas informações para entender como outras experiências, outros padrões de desenvolvimento social que não estão baseados na forma capital, né, perseguem e fazem desenvolvimentos tecnológicos em suas sociedades, buscando não a acumulação, né, mas buscando o bem-estar da população. Bom, então queria fazer só esses comentários por conta do tempo. Passo aí para o professor Elisiário fazer suas colocações. Professor Elisiário, por favor. A questão da contornar a crise, né, o capitalismo e seus agentes não vão conseguir contornar a crise. A crise se converte, nessa etapa histórica, em um processo endêmico, né, de agravamento, buscando algumas acomodações. Todavia, a crise não irá desaparecer.
ela pode assumir facetas muito mais sérias e agravadas, quer seja no Brasil, quer seja no mundo, podendo, inclusive, descambar em um processo de guerra a nível mundial. A questão da pandemia já foi dita aí por John e outro companheiro Priscila. A pandemia não é uma novidade na história da sociedade capitalista. Outras pandemias já ocorreram no passado. A mais famosa é aquela da pandemia espanhola. Mas outros conjuntos de pandêmicos existiram, continuam existindo, né, em várias partes do mundo, na África, na Ásia, e essa agora assume um caráter universal. Nunca tivemos, no mundo da sociedade capitalista, uma pandemia com natureza universal, em todos os recantos do mundo, como essa do Covid-19. Não é um fenômeno extra-sociedade, extra a dinâmica da forma de desenvolvimento econômico e social. Ao contrário, o Johnny colocou bem, né? A existência da proliferação de bactérias, de vírus, de várias naturezas, né? Elas se proliferam de maneira em ritmo bastante alto, né? Por exemplo, os antibióticos que nós temos hoje cada vez mais vão se tornando ineficazes para atender uma série de demandas da saúde, né, devido ao conjunto de bactérias não controladas no mundo todo. Então, as famílias de vírus vão se proliferar. À medida que o capitalismo vai entrando numa profunda crise destrutiva, a produção de doenças viróticas e outras vão triplicando nas sociedades. Então, e ainda mais diante no quadro de desmonte da saúde pública. Né? De desmonte da saúde pública. Então, uma junção entre o desmonte da proteção social, da saúde pública, e, por ao mesmo tempo, uma necessidade do capital em expropriar agora uma frente da natureza como forma, inclusive, de buscar uma saída para restaurar a sua taxa média de acumulação. Né? Então, essa dinâmica, esse dinâmica global da transformação da sociedade, que rebate sobre a condição humana. A condição humana nunca teve num quadro tão arriscado de existência e sobrevivência como nós estamos nessa fase do capitalismo. Pronto, é isso. Concluindo, o Covid apenas acentua, agrava a crise do capitalismo. Não é a causa. Agrava as tendências da crise anteriores. Perfeito, professor. Perfeito. Muito obrigada. Realmente nós temos que encerrar e queremos agradecer a todos e todas e todos aqui, agradecer a técnica, agradecer a vocês, agradecer os professores e professoras, os principais alvos dessa política desse governo e a partir da apropriação das informações que nós conseguimos hoje e conseguimos diariamente, vamos para a rua fazer luta na prática, porque só na rua a gente consegue incidir na conjuntura e derrubar esse governo para já. É essa a obrigação da nossa classe. Obrigada a todos e todas de novo. Obrigado, boa noite a todos.